Bom, o nosso segundo tema, mantendo aquela sequência da primeira apresentação, é sobre saúde e reencarnação, lei de causa e efeito. E aqui eu trouxe para vocês, se houver tempo, pelo menos eu vou destrinchar o caso clínico, um paciente, para mostrar a importância da reencarnação como um processo de reparação dos erros pretéritos. Isso é uma prova científica que eu queria dividir com vocês. Esse paciente, aqui do Rio de Janeiro, infelizmente ele largou o tratamento, mas acredito que assintomático, completamente sem sintomas, mas esse paciente vinha se tratando aqui no Rio de Janeiro com um colega, não vou citar o nome, vocês conhecem, psicólogo aqui do Rio, e que não teve mais alternativas para tratá-lo e buscou a regressão de memória e me ligou se eu poderia atendê-lo. Falei, com certeza. Ele era portador, porque ficou curado, de uma enfermidade reparadora chamada distrofia simpático-reflexa, que eu vou trazer aqui para vocês. Era uma dor no dedo grande do pé, uma dor insuportável, que o levou várias vezes a ideações suicidas. E a última, ele esteve prestes a se suicidar, quando aconteceu o inusitado. Num culto do Evangelho do Lar, lá em casa, eu e minha esposa, que está ali sentada, eu recebi essa informação pela internet de que ele estava a ponto de se suicidar. E que eu adiantasse o tratamento dele, se houvesse tempo. No início do culto do Evangelho do Lar, ela, médium, recebe um espírito, e como nós estamos aqui num trabalho científico de estudo, a gente tem essa permissão de revelar isso. Chegou um espírito obsessor, dizendo, através dela, que ele iria se suicidar, que não tinha como ele escapar desse acontecimento, porque em vida passada ele atendia um superior, só que com requintes de maldade. Quando uma pessoa era condenada à morte, ele cortava as pernas da vítima e deixava cruelmente a vítima se esvair em sangue até a morte. Eu me lembro, porque eu doutrinei o espírito, que esse espírito gritava, ele vai morrer, ele tem que morrer, ele tem que sucumbir, porque ele promoveu tanta maldade, tanta crueldade. E eu doutrinei o espírito. O que aconteceu? Esse espírito foi doutrinado, ele já chegou na primeira consulta bem melhor. E ficou curado, a ponto da família se empolgar com esse acontecimento. Então isso comprova que a nossa apresentação é a lei de causa e efeito. Ele cortava as pernas, então ele sentia uma dor insuportável de uma doença simpático-reflexa, que surgia abruptamente. Se era simpático-reflexa, era do sistema nervoso autônomo, em que ele não retinha, não conseguia controlar. E eu disse para o psicólogo, isso aí é culpa do passado, e não deu outra. Então, se não houver tempo de apresentar o caso clínico com regressão de memória, pelo menos vocês já sabem que o nosso tema, lei de causa e efeito, está ligado a esse paciente. Então, vamos lá. E aí eu trouxe uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, que retrata exatamente a lei de causa e efeito, a importância da reencarnação necessária, uma questão de justiça, que diz que toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade.
proporcionando colheita de amarguras. Manuel Filomeno de Miranda. Então nós somos produto de nós mesmos. A responsabilidade é nossa, né? Diante de tudo que falamos aqui sobre a questão da consciência, do livre-arbítrio, cada vez mais vamos aumentando esse grau de responsabilidade. Afinal, a quem é muito dado, muito será cobrado. Graças a Deus. E Jesus foi muito claro, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos colher aquilo que semearmos. Não tem como fugir essa lei. A lei da justiça. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E Joana de Ângeles diz: nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. Lei de causa e efeito. Joana de Ângeles. É bom, né? Bom, se a gente estarmos aqui com essas duas corujinhas, né? Dar amor para receber amor, né? Lei de causa e efeito. Está lá em Mateus 26:52. Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lei de causa e efeito. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Está em João 5,14. São frases de Jesus mostrando a lei de causa e efeito. Aqueles que desembainharem a espada perecerão por ela. E a doutrina espírita nos ajuda a ser relativamente felizes. Que a nossa felicidade, como já demonstramos, desde que saibamos buscá-la, é uma felicidade relativa. Então, a doutrina espírita tem esses atributos que eu acho que são importantíssimos. Não vamos aprofundar muito, que além de vocês conhecerem, daria um seminário em cima dessas frases. No livre-arbítrio, a escolha. Olha, a escolha novamente aí. Somos o que escolhemos, já diz o Goswami. Na lei de causa e efeito, a responsabilidade do que fazemos e responsavelmente vamos ter que responder por isso. No sofrimento, a lição. Grande sofrimento, como eu falei, Clarencio diz que as duas grandes forças é o poder de Deus e, consequentemente, a dor. E também a dor. Na reencarnação, a misericórdia divina de retornarmos para expungirmos lentamente nossas faltas, são os nossos resgates. Na mediunidade, o consolo, o esclarecimento, a instrução, belíssima mediunidade. Sabendo que a mediunidade, por ser, né, um acoplamento afim, isso fará uma potencialização, em verdade, das nossas questões. Então os espíritos nos ensinam até para que nós possamos aprender com nós mesmos através da mediunidade. A mediunidade confere o autoconhecimento. Na lei de evolução, a perfectibilidade, como disse Jesus, vós sois deuses. E na reforma íntima, o caminho, a porta estreita. A porta estreita que é uma escolha nossa. Ultrapassarmos essa porta de dificuldades, de dores, de conflitos, mas que certamente ao transpô-la encontraremos os jardins floridos de nossas conquistas. E a lei de Newton, que todos vocês conhecem, aí está ele, a lei de ação e reação. É uma lei física, mostrando que para toda ação há uma correspondência. Né? Lei de ação e reação. Por aquilo que fazemos, retornará a nós dentro da mesma força, dentro da mesma dimensão, dentro da mesma qualidade. Lei de ação e reação de Isaac Newton. E vamos ao Evangelho. No capítulo 5,
Bem-aventurados os aflitos. Acho esse capítulo muito bonito para todos nós, né, que estamos passando pelas aflições. Diz o Evangelho: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. E exatamente essa proposta, meus irmãos, da medicina da alma. A medicina que vem trazer essa continuidade. E não ficar buscando nos efeitos a razão, quando os efeitos seguem uma causa. Então, quando olharmos dentro desta ótica, por esta ótica, da medicina da alma, que não teremos que tratar os efeitos, embora sejam necessários, mas sim a causalidade. Ou seja, onde se encontra a enfermidade? Na alma. Como a gente costuma dizer, não existe a doença. O que existe é o doente. Nós somos doentes ainda de espírito, trazendo tantos conflitos, tantas distonias, e temos que responder por isso. Muitas vezes as causas não estão nesta existência, mas estamos respondendo por erros pretéritos. Então esse consolo, por isso a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, é que nos vai dar forças, entendimento, compreensão para as nossas superações e os nossos desafios. Agora vamos em André Luiz, no livro Nosso Lar, Psicografia do Nosso Chico, capítulo 21, continuando a palestra, falando da questão da lei de causa e efeito. E uma colocação de Laura, mãe de Lísias, que diz: mas a esfera do globo nos esperava. Olha a reencarnação. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Então eu vejo aí nessa frase de Laura, essa comunhão do passado com o futuro, no presente. Não ficarmos presos ao passado pela culpa, pela saudade, pela mágoa, ou então na ansiedade do futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer, e sim trazer esse passado para o presente e resolvê-lo aqui, e consequentemente investirmos nesse futuro. É uma frase que eu gosto muito, que é do Buda. O Buda diz o seguinte: se você quiser saber o que você foi no passado, olhe para o seu presente. E se você quiser saber o que você vai ser no futuro, olhe para o seu presente. Meus irmãos, vamos viver o presente com intensidade, com alegria, com satisfação, e não ficarmos perdendo tempo com o passado. Se erramos, vamos virar essa página, para não ficar ansiando pelo futuro. Então a Laura foi muito clara aqui. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então a nossa volta. Olha o ritmo, olha o tempo, né? Ao espaço. É esse o ritmo que ainda nos cabe. Vamos viver isso com intensidade e não se fixar num passado que já se foi e de um futuro que desconhecemos. Numa outra literatura, Entre a Terra e o Céu, capítulo 8, Deliciosa Excursão, o nosso querido Clarencio, que está aí com seu cajado, parece até o do Jorge André. Esse é o bom velhinho. Vocês já pensaram desencarnar e o Clarencio vem nos receber? Que beleza!
esses cabelos brancos, essa bonomia e com esse cajado secular. Clarencio diz: indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Que coisa! Não sabemos ainda esse querer. E quando as coisas não funcionam dentro da nossa querência, a gente despreza, a gente repudia, a gente se desequilibra. E amparar sem desservir, da mesma forma, né? Que quando amparamos, seja o que for, e as coisas não são verdadeiramente enquadradas no nosso ego que estabelece limites, nós nos afastamos do amparo, nós desservimos. E assim somos nós ainda, né? Na vigência desse ego, como diz Joana, escravocrata, que nos escraviza. Nossa afetividade, diz Clarencio, por enquanto, padece de deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, o beneplácito divino, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos. Regenerando-o, a lei é sábia. Família, consanguinidade. Vejam como a doutrina é extraordinária. Precisamos da consanguinidade. O que é consanguinidade? Sangue com sangue, né? Consanguinidade. E qual é o ritmo de nossas consanguinidades? É de perfeição ou de imperfeição? De imperfeição. Então, quem nós trazemos para os nossos lares? Espíritos consanguíneos, de acordo com a nossa imperfeição. Para desenvolvermos o quê? A família. É a família espiritual, dentro da educação, da orientação, dos vagidos do amor. Vagidos é o choro primeiro da criança, né? Porque nós estamos ainda nessa faixa dos vagidos do amor. Nosso amor ainda é de posse, é de controle. Não é o amor genuíno, incondicional, o amor que liberta, o amor que respeita, que confia. Nós precisamos ainda controlar diante da nossa insegurança. Amor eros, a caminho do amor filia, o amor amizade, carinho, apreço, respeito, confiança. Porque se o outro errar, o problema é do outro. Se o filho errar, o erro é dele. Não é verdade? Mas a nossa posse ainda quer que o filho funcione do nosso jeito. Ele está numa outra evolução, meus irmãos. Temos que respeitar isso, embora saibamos que isso é doloroso. De qualquer modo, porém, não esqueçamos, olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde haja reencarnação, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos. Eu fico imaginando que tipo de serotonina vai ser, que tipo de dopamina vai ser, a oxitocina, hormônio do amor, porque tudo vibra de acordo com a evolução do espírito. É um novo corpo, é um novo neurotransmissor, ou um neurotransmissor mais acurado, mais depurado. Então, quando sublimarmos a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Então, não adianta ficar inventando remédio para melhorar a química cerebral,
se o espírito que rege isso ainda não se sublimou. Então o efeito vai ser temporário da medicina alopática, da medicina dos homens. Embora seja uma trégua para o espírito repensar a sua vida quando está diante de uma distonia, fica muito difícil. Nós sabemos disso, um transtorno psicótico, um transtorno neurótico. É muito difícil a pessoa desequilibrada se equilibrar. Precisa muitas vezes do remédio. Mas nós, como espírita, temos que entender o outro lado da moeda, né? A outra face da moeda, que é esse trabalho constante. Aí é a missão dos espíritas, né? Que está lá em Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e pregai. Uma pequena palavra vai ressoar dentro da criatura. Ele vai chegar em casa e fulano me falou isso. Ainda mais se for espírita, né? Parece que já traz a insígnia, né? Ele é espírita. E o Mestre Jesus nos dá o caminho. Sede, pois, vós outros perfeitos. Relativamente, né? Como vosso Pai Celestial é perfeito. Como chegar a isso a não ser pela reencarnação? É uma pergunta que cala fundo nos companheiros não reencarnacionistas. Como sair dessa existência perfeito? Sem raiva, sem ódio, sem impaciência, sem ansiedade, sem intolerância. Aí chega lá do outro lado e apaga tudo? Como é que fica isso? Só a reencarnação. Só a dor. Não é apologia da dor, não, mas a dor é fundamental no nosso processo de reforma. Clarencio, com seu belo cajado, continua. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. Então não adianta. Às vezes, vou para o meio do mato que eu quero relaxar. Aí a ansiedade que ele vivia aqui na cidade, ele vai viver lá na roça. Aí vai se irritar com o grilo, ou com o mugido da vaca, ou com o relinchar do cavalo. Porque não é o ambiente. O ambiente ajuda, mas não é o ambiente, somos nós. São os nossos caracteres, personalidade, nosso jeitão de ser. É isso que nós temos que abordar para uma reencarnação melhor, né, gente? Menos doenças, menos aflições. E continuando na literatura André Luiziana, falei legal, André Luiziana, no capítulo 10, Blandina, ela diz o seguinte: conhecemos grandes almas que renasceram na terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Que beleza! Eu queria aqui passar a vocês, não sei se vocês testemunharam isso, na época do tsunami. Isso foi em que ano, gente? 2004? Na época do tsunami, desencarnaram mais de 100 mil seres humanos. E vários espíritos se comunicaram em várias casas espíritas, comprovando que ali estavam, na época do tsunami, espíritos que reencarnaram para viver somente aquele momento e ajudar no processo de desatrelamento do corpo espiritual em relação ao corpo físico. Caridade, amor, heroísmo. São esses que renascem, nem todos, claro, para viverem esse brevíssimo prazo, com o objetivo de acordar corações queridos. Exemplos
como a gente vê aí costumeiramente acontecer. Vejam que a reencarnação, que é depurativa, mas também ela tem esse lado brilhante de ser. Quantos espíritos vêm para ajudar? Nós sabemos até no terreno da medicina, quantos se sacrificam para ajudar a ciência. Uma reencarnação curta, breve, para que a ciência evolua. André Luiz chamam esses espíritos de heróis. Heróis espirituais. Isso é um ato de heroísmo, né? Sacrificar uma encarnação em prol da ciência. Contudo, a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Está ali respondendo por atos pretéritos, cometidos em outras existências, e cumprindo aquilo que eles não o fizeram, né, em outras encarnações. A gente vê muitos suicidas desencarnar ainda como crianças. Blandina diz, né, almas ainda encarceradas nesse automatismo inconsciente, ainda jovens, crianças, que ainda não fizeram o seu desenvolvimento consciencial, que eclode principalmente no período da adolescência, acham-se relativamente longe, claro, desse autogoverno, não é? Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. A lei é sábia, gente. A lei é fabulosa. Essas crianças que desencarnam em tenra idade, né, são ajudadas no mundo espiritual porque precisaram cumprir aquele estágio. Não são aqueles outros heróis que vieram para ensinar, para contribuir com a ciência. A maioria está enquadrada nessa questão aqui. E André Luiz diz, é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico, na fase infantil. De vez que depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo, fabuloso tempo, né, deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. Então, tudo cumpre esta lei de causa e efeito. Tudo é válido, tudo é justo dentro da lei de Deus e tudo segue esses trâmites do aperfeiçoamento moral. A criança, né, que nós sofremos tanto quando perdemos um ente querido em fase ainda pueril, mas sabemos que ali está o cumprimento de uma etapa que desconhecemos muitas vezes. Temos que respeitar isso, né? É a lei. André Luiz. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. É só a reencarnação para explicar isso, né, gente? Essas doenças congênitas, de espíritos que nem nascem, ou os anencéfalos que nascem e desencarnam em meia hora, 40 minutos. Então, se não houver essa compreensão, a gente vê aí o nosso Congresso ainda lutando para aprovar o aborto dos anencéfalos e o aborto em linhas gerais, porque não entendem a doutrina espírita. Que aquele espírito necessita passar pela reencarnação aquele momento. Muitos desencarnam prematuramente, mas não é prematuramente. Essa é a visão da medicina. Desencarnam no momento certo, na hora certa.
fazendo os entes queridos sofrerem também, porque eles estão verdadeiramente atrelados àquele tempo de sofrimento, nossos comprometimentos em existências anteriores. E a doutrina vem nos trazer essa compreensão. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer, na tenra organização infantil. Realmente, são processos aflitivos, dolorosos, compungentes, quando deparamos com essas situações. Mas vem a doutrina, pela lei da reencarnação, nos trazer a justiça de tudo isso. Desses espíritos estão num processo de reparação de seus erros, desde que os compreenda, né? Hilário diz: e que dizer dos desastres irremediáveis, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam, perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Blandina termina dizendo: sim, a enfermeira bondosa, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Lei de causa e efeito. Por isso a reencarnação, né? E o nosso Clarencio diz: cada qual de nós renasce na terra, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou os males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual. Está aí o futuro da medicina da alma, né? Reconhecer o corpo espiritual e seus feixes, o ectoplasma que rege a nossa vida, a vitalidade. Eu acho que é o futuro que já está despontando a pouco e pouco. O reconhecimento dessa energia tão próxima à matéria, que regula a nossa vida, regula o nosso tempo, e nós investirmos na transformação daquilo que está ali, arquivado, guardado como energia nas mitocôndrias. Acho que vai ser o grande boom da medicina, entender a função mitocondrial, que nos dá o tempo de vida, que é o DNA mitocondrial, para, através desse entendimento, nós, ao invés de abreviarmos nossas vidas, ampliarmos, pela transformação dessa energia estocada, dessas usinas energéticas, compondo esses milhões de mitocôndrias. Existem células que têm 10.000 mitocôndrias. Fica a pergunta, né, aos cientistas: para quê? Para que tanta mitocôndria? Então, remonta ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial, corpo perispirítico, vindo do espírito. Então vejam a beleza dessa doutrina, desse corpo
Esse corpo é o grande filtro para expurgarmos o que trazemos do nosso espírito, que está impresso no corpo espiritual. Então o corpo tem também esta finalidade. Por isso que André Luiz diz que, aliás, Allan Kardec que diz que a nossa missão também é intelectualizarmos a matéria, fazendo com que ela brilhe. E aí vem a transformação das energias, fruto dos nossos equívocos, que estão impressas nas zonas mitocondriais, e transformando-as em energias mais saudáveis, em ATP mais saudável, em ectoplasma mais saudável, conferindo a todos nós o equilíbrio psico-orgânico e espiritual. É a harmonia, é a saúde integral que tanto almejamos. Muitos ainda não encontram esse caminho, mas vão encontrar com certeza, porque a doutrina nos traz a sua brilhante conclusão, que nós somos os detentores do nosso destino, os artífices da nossa vida. Continuando com André Luiz, nosso querido Chico, lembra realmente o Amit Goswami? Quer dizer, o Amit Goswami é que lembra o Chico, né? No capítulo 21, mais uma vez Clarencio, que nos diz: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total, eu me atreveria não a contrariar Clarencio, mas tirar esse quase e dizer que a porcentagem total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, na nossa mente. E aí vamos lembrar do Bruce Lipton, né? Que as crenças é que controlam a nossa biologia. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Cabe a nós reconhecer tudo isso, né, irmãos? E já, imediatamente, que o tempo urge. Eu costumo dizer que o tempo não urge, ruge. O tempo está rugindo, nos conclamando a trabalhar essas questões. É o leão, mas não do imposto de renda. E André Luiz diz: é por isso que temos os vales purgatoriais. Depois do túmulo, os umbrais, a morte não é redenção. E Clarencio, com a sua sabedoria, complementa: o pássaro doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque se lhe arrebente a gaiola. Não é porque arrebentou a gaiola que vamos navegar no nirvana, no Éden, né? Os anjinhos a nos acolherem. Somos os mesmos. Essa é a grande gaveta do caixão. É o que a gente leva, são as virtudes ou as nossas deficiências. O resto fica tudo aqui, inclusive o caixão. O inferno é uma criação de almas desequilibradas, que se ajuntam pela lei da afinidade. Como diz o próprio André Luiz em outras obras, não são regiões circunscritas, são regiões plasmadas. O umbral está dentro de nós. E plasmamos, criamos, né? Porque somos almas desequilibradas, junto com espíritos afins a todos nós. Assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Essa é a lei que funciona para todos nós. A lei da afinidade, a lei da atração, para trazermos para o nosso convívio espíritos afinizados conosco.
quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar a alguém. Mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma. É isso aí, gente. Temos que sempre refletir e lembrar dessa colocação. Não estamos agredindo ao outro, e sim a nós próprios. Por isso, nosso tema que ocorrerá, que mês? Agosto. A biologia da crença, do Bruce Lipton, que foi muito claro ao afirmar que o nosso jeito de ser é que vai controlar o nosso corpo, as crenças. Então é como nós vamos agir nas nossas células, nas nossas mitocôndrias, nos nossos neurônios, nos nossos microtúbulos, nos nossos corpúsculos de Nice, e por aí vai. São as nossas crenças. E o que caracteriza as nossas crenças? A nossa psique, nosso psiquismo. É o que eu estou no momento. Isso é interessante falarmos. O que pensamos, o que sentimos, o que intuímos, o que dizemos, o que praticamos. Isso aí, nossas crenças. Características individuais. Por isso Bruce Lipton ele diz que o comportamento físico, biológico, pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. É a mudança mental. É a consciência quântica. É importantíssimo isso. É fazermos o nosso trabalho pessoal de transformação, de transmutação, de reforma. E nós temos esse poder, o poder da escolha, o querer, a vontade, a fé, quando entendemos isso, fundamental, do tamanho de um grão de mostarda, nos falava Jesus, nos fala, né? A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, tantas que virão ainda por aí, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Não tem outra lei. Por isso temos que reencarnar. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo. Olha só, é igual uma flanela. Ainda existe flanela? Flanela do meu tempo. Ainda existe? Agora é mecânica, né? Ligou um botão. Mas... existe? No nosso tempo era flanela na mão. Ali, me lembro da minha tia que ficava horas na janela, aqui na Tijuca. Então, é a flanela moral, polindo os fulcros anímicos da alma, os centros de força, de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Que beleza! Depois do poder de Deus falei isso, vou repetir. Clarencio aqui nos diz, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, é a dor, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Porém, a bendita dor. Se não houvesse a dor, isso seria altamente prejudicial sem a dor, né? Porque a gente não iria repensar, não iria refletir sobre aquele momento, por que estou sofrendo,
o porquê dessa dor. É a dor como caminho, né? A doença como caminho. Ainda estamos nesses planos. André Luiz, mais uma vez em Nosso Lar, no capítulo 5, nos fala, através de Lísias, na sua literatura, sabe que o homem previdente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. O que vocês estão lembrando disso? Hein? Não, o que eu falei no início? Paciente. Olha aí. Tirava as pernas de suas vítimas, que esvaíam em sangue até a morte, e reencarna para sofrer de uma enfermidade que quase o levou ao suicídio. Aí o André Luiz, Lísias fala a mesma coisa. Lei de causa e efeito. Reencarnação. Para depurar nossos espíritos malfeitores. Desconhecemos o nosso passado. Beneplácito divino, o esquecimento. Pensou se a gente lidar com tudo isso, as nossas dívidas transatas? A gente não suportaria. Nosso cérebro não suportaria, o nosso psiquismo não suportaria, o nosso ego não suportaria. Então é gotejamento, é homeopático, é lentamente. Como diz Allan Kardec, a natureza não dá saltos. Vamos resolvendo cada situação, como diz Joana de Ângeles, cada encarnação é uma virtude a ser desenvolvida, quando desenvolvemos. Aí o caso, vai dar tempo de falar sobre ele, né? Trazendo cientificamente a reencarnação como caminho, lei de causa e efeito. Isso nós chamamos de distrofia simpático-reflexa, que veio através de um trauma e que ele passou a sentir dores lancinantes no primeiro dedo do pé, com edema, inchação, dores tão insuportáveis que o suicídio foi a marca. Só foi atendido a tempo, graças a Deus, esse paciente me foi encaminhado. Minha esposa, com a sua mediunidade, recebeu um espírito obsessor que queria que ele desencarnasse pelo suicídio, foi doutrinado e hoje ele está curado. Mérito dele também, não é? Então essa é uma doença triste e que causa uma série de confusões no meio científico, porque ela vem através do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, que nós não conseguimos deter. Alguém consegue deter alguns fenômenos nossos? Claro que não, porque isso vem pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Tipo a salivação, quando estamos com fome, não é? Quando o sono, quando precisamos dormir. Então, são necessidades que se expressam através desse sistema nervoso. Em 1994, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, diante de numerosos nomes, classificou como síndrome definindo dois tipos. Ou é distrofia simpático-reflexa, que sucede a uma lesão, a uma doença, sem afetar os nervos do membro afetado, que foi o caso dele, o dedo grande do pé. Ou tem esse nome de causalgia, quando através de um exame chamado eletroneuromiografia, acontecem lesões nervosas. Então, quando tem uma lesão de um filete nervoso, é causalgia. Quando não há lesão, que é o caso do meu paciente, ex-paciente, é distrofia simpático-reflexa, que veio pelo sistema nervoso autônomo. E aí, quando o colega espírita me ligou e me contou o caso, eu falei, olha, tem culpa presente. Isso é passado. Aí veio o trabalho, né, no Evangelho,
que nós não conseguimos evitar, e o espírito foi doutrinado e se afastou do paciente, tirando as ideações suicidas dele. O paciente tomou conhecimento? Oi? O paciente tomou conhecimento? Sim, sim, claro. A gente não tem que omitir, não. Pelo contrário. Depois da desobsessão, que foi realizado num culto do Evangelho no lar, ele foi à primeira consulta, ele já chegou melhor. Aí fez umas sessões de terapia, uma regressão, que eu trouxe aqui, não sei se vai ter tempo, e hoje ele está curado. Ele esteve aqui no ICEP para conhecer Zé Henrique. Ele esteve aqui... Para encontrar com o Zé Henrique pela primeira vez, para conhecê-lo, para marcar consulta. Isso, exatamente. Ele não deu prosseguimento ao tratamento, embora hoje esteja assintomático. Teria que se trabalhar mais coisas nele. Geralmente, olhem só, essa doença comete uma extremidade do corpo. Se desenvolve depois de um evento nocivo inicial, tal como uma cirurgia, um AVC, um infarto, uma infecção, uma fratura, um esmagamento, uma amputação e até uma luxação. No caso dele foi uma topada. Ele deu uma topada numa pedra e a doença eclodiu. A porta de entrada, né? Foi a abertura. Olhem o que a ciência diz. O estresse emocional também pode precipitar a doença. Aí nós vamos na avaliação da personalidade dele, uma pessoa extremamente estressada. E o que é o estresse? Que nós chamamos de ansiedade. O estresse é a doença da alma. É o impaciente, é o intolerante, é aquele que quer tudo para ontem. Por isso que ele sofre de ansiedade. Quer que tudo se cumpra de acordo com as suas regras estabelecidas, da lei do ego. E quando o mundo lhe mostra o contrário, ele entra no estresse. Lembram-se quem esteve aqui no mês passado, que eu falei do câncer? Ligando o câncer ao estresse? Pois é. E hoje sabemos que 80% das consultas médicas no mundo inteiro são devidas ao estresse ou ansiedade. Isso tudo é estudo, tá, gente? Ali tem pesquisas. Depois, se alguém quiser, eu posso passar. A distrofia simpático-reflexa ocorre mais frequentemente em adultos com, vamos lá, instabilidade emocional, depressão, que está muito ligado à ansiedade, manias, inseguranças. A criança apresenta um perfil peculiar, geralmente perfeccionista e empreendedora. Por que eu falei isso, né? Porque eu falo tanto sobre isso. Hoje nós estamos aí com uma gama imensa de espíritos perfeccionistas. Se nós fizermos um passeio nessas enfermidades atuais, o perfeccionismo está por trás disso aí. É toque, é TDAH, é depressão, transtornos da ansiedade generalizada, pânico, perfeccionismo. Por quê? Por que esses espíritos estão vindo com esse padrão tão rígido de comportamento? Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Aí vem a sociedade nos cobrando. Para ir para tal emprego tem que ser o melhor. Para ir jogar num clube tal tem que ser o melhor. Tem que bater o recorde mundial, exigindo das criaturas o que elas já trazem. E por que elas trazem no seu perfil esse lado perfeccionista? Por quê? Porque erraram muito no passado. E hoje trazem esse perfil de não repetir esses erros. Daí a ansiedade. Está no inconsciente. Se eu já errei, eu não posso errar. Por isso que os perfeccionistas são ansiosos e tendem à depressão. Porque se eu fracassei, provavelmente eu vou fracassar. E o que eu faço para não fracassar? Caio na minha zona de conforto, não vou tentar, desanimo. Perco o estímulo
O que é isso? Depressão. E o quadro pode ser precedido por fatores estressantes, como, por exemplo, um trauma. Eu vou passar por isso para a gente dar o desfecho da regressão, que ainda temos 20 minutos. Mas olha só, aqui fui eu que botei, viu? A dor é desproporcional à lesão. Uma topadinha, a pessoa sente uma dor, formação de substância P, que vem do inglês pain, que quer dizer dor, que é desproporcional à lesão. Foi uma topada. Que dor é essa? A dor da alma. Culpa. A mesma situação nós vamos encontrar numa doença do momento chamada de fibromialgia. É uma dor desproporcional. A pessoa sente a dor, mas na verdade ela não corresponde a essa realidade. Aí vem o desequilíbrio físico. Quem que promove a modulação e a interpretação da dor, como ela deveria ser? A serotonina. Por isso que nessas doenças há um desequilíbrio serotonínico que precisa ser tratado com antidepressivos. Por quê? Porque a dor ela não corresponde à lesão. A dor, na verdade, é da alma. É da alma comprometida com o passado. É da alma dessa criatura que cortava as pernas das vítimas e deixava as vítimas padecerem até a morte. Que coisa, né, gente? Só a doutrina espírita. A medicina ainda fica dando cabeçada, tentando encontrar, né? Aí enche a pessoa de analgésico. Analgésicos modernos, aí, anticonvulsivante, pregabalina e por aí vai. Quer dizer, tira a dor na hora, mas não tira a dor da alma. E na hora da dor a pessoa pensa em quê? Sair da vida. Eu quero me retirar da vida, isso está me atormentando. Suicídio. E vocês têm ideia de quantas pessoas se suicidam? Uma coisa alarmante, principalmente hoje entre os jovens. Não vou entrar nesse mérito não, porque isso dá um seminário. Aliás, para isso aí, ninguém é melhor do que o Gerson, que tem um livro sobre suicídio, né? Gerson Simões Monteiro, nosso querido companheiro. Bom, recuperação não ocorrendo no tempo esperado, aí vem as disfunções simpáticas. Nós não vamos, para a gente poder entrar na regressão de memória, para vocês entenderem a correlação desse paciente com o passado. Os sintomas, aí, ardência, sensibilidade ao frio, inchação, alterações na cor da pele, por aí vai. Alterações na textura da pele, nos pelos. Olha que interessante aqui, ó. Rigidez articular. Uma pessoa rígida nas suas articulações, normalmente uma pessoa rígida na sua personalidade perfeccionista. Hoje a gente está encontrando em jovens artrose. Então, mas não é mais doença de velho, de idoso. Por que o jovem tem artrose? Rigidez. É essa gama espiritual hoje de perfeccionistas entre nós. Tem vários exemplos sobre isso. E aí vem os espasmos musculares, as contrações musculares, que levam à fraqueza. Pois bem, então vai dar tempo, que temos 15 minutos. Se eu correr um pouquinho, ainda abre para perguntas. Esse é o nome do paciente, de 40 anos, portador de distrofia simpático-reflexa. Então ele chegou no consultório, ansiedade. Não poderia ser de outra forma. Culpas atuais, fora as culpas de existências anteriores. Vocês viram o que ele foi em existência anterior, fora as outras que eu desconheço. E ele é um perito em impressões digitais, tem que ser perfeito. Papiloscopista. Dor insuportável e ideações suicidas frequentes. Medo das críticas, não pode falhar, até na profissão. Então ele dizia, apagar estes traumas é difícil,
Quando eu estou mais ansioso é quando eu sinto mais dor. Olha que coisa. Ansiedade. Tem que ser tudo do meu jeito. Quanto maior a ansiedade, maior a dor. Só para fazer uma referência ao trabalho de desobsessão que foi feito lá em casa, que tirou praticamente o paciente da ideia suicida. E aí eu tenho que fazer uma referência a esse trabalho, que essa é a medicina: trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar o espírito e trabalhar os processos desobsessivos junto a uma casa espírita. E aí o trabalho é grandioso, gente, porque a gente mitiga a dor, analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos. A gente faz a criatura mudar tudo que foi falado até então: mudança, transformação, escolha, livre-arbítrio. E a gente ainda afasta o espírito. Essa é a medicina da alma, medicina holística, medicina integrativa, como dizem os físicos quânticos. Medicina que integra todas as questões: corpo, mente e espírito. Eu estava com o evangelho na mão e para fazer o evangelho no lar, que já estava na hora. E ele, lendo os e-mails, falou: mas tem um e-mail aqui muito importante que eu gostaria que você lesse. Eu falei: mas vamos primeiro fazer o evangelho no lar, que está na hora, depois a gente lê os e-mails, eu vejo aí o que você quer que eu veja. Aí ele falou: lembra-se daquele rapaz que esteve no ICEB para me conhecer, que foi encaminhado por um companheiro lá do Rio, que já não sabe mais como tratá-lo? Falei: não, honestamente eu não me lembro. Foi na saída aqui, no final, muita confusão. Aí ele falou: olha o e-mail, a esposa está desesperada, ele está a ponto de cometer o suicídio. Foi o telefonema da esposa hoje para o colega dele, que então, desesperado, mandou o e-mail para Zé Henrique. Aí estava lá o nome e tal. Eu falei: eu não estou lembrando, mas no evangelho no lar, na prece inicial, oraremos por ele, vamos elevar o pensamento e vamos tentar atingi-lo com nossas preces. Indo para o evangelho no lar, enquanto Zé Henrique fez a prece inicial, eu me lembrei nitidamente do rapaz em pé aqui na frente, próximo à porta. Aí mentalizei e pedi ajuda para ele. Por isso, aí eu falei com o Zé Henrique: tem uma entidade aqui cobradora. Aí narrei o fato. Aí eu falei: posso deixar chegar? Quer que deixe chegar? E depois continuaremos no trabalho de desobsessão lá da nossa casa espírita. Aí foi quando a entidade chegou uma única vez lá no evangelho no lar, e ele entendeu o caso, mas depois foi dado sequência na nossa casa espírita, no trabalho de desobsessão, como deve ser, não em casa. Isso, emergencial. Mas também, não só a nossa casa se presta a isso, como o ICEB também se presta a receber esses irmãos. Por isso temos que manter essa instituição aqui, a todo preço, que isso aqui também é uma casa de cura. Temos que entender isso. Deolindo não está dormindo, não. Cheguei até a me arrepiar. Então vamos correr, gente. Qual era a ficha de indução dele para a regressão? A frase principal: dificuldade em superar traumas físicos, a doença, como se fosse perda da liberdade. Olha a sensação dele, né, atrófica, de prisão à dor, a dificuldade de vencer a dor. Isso certamente o levava a uma condição de frustração, de fracasso, de impotência, de incapacidade, de um espírito ainda no patamar do orgulho, como vocês viram, do perfeccionismo. A parte emocional que ele me descreveu, isso não é a regressão ainda, medo como se fosse perder a força. Olha aí, a impotência, a insegurança, tudo que vimos no quadro clínico da medicina. Tristeza como se fosse perder a meta. Olha aí a depressão, a melancolia, por conta dessa incapacidade de achar que não vai atingir os seus objetivos, daí a ansiedade.
Desânimo como se fosse inércia, depressão. Desespero como se fosse perder a vida. O que pode ser isso, não é? Senão uma alimentação espiritual, e vocês vão ver isso, e isso foi identificado no trabalho de desobsessão. Culpa, como se fosse raiva de si, culpa com raiva, eu não consigo, sou um fracassado, sou um impotente, sou um incapaz, menos-valia, e incapacidade como se fosse fracasso. Então esse era o quadro emocional dele. Bom, físico, angústia como se fosse impotência. A angústia também é do corpo, porque para quem desconhece esse termo, angustiar quer dizer apertar, e a melhor expressão de aperto é o corpo. Então quando a pessoa está angustiada, ela está angustiada fisicamente também. Dor no pé dele, da doença, como se fosse alguém rasgando. Olhem só, gente, isso foi antes da regressão. Ele diz, a dor é como se alguém estivesse rasgando. Impressionante isso, né? Taquicardia pela ansiedade, porque perde o controle. Insônias como se fosse revolta. Por que ele não dorme? Porque vem os pesadelos quando ele dorme. Ele vai ao encontro, né, dos calcetas, né, dos inimigos, dos adversários. A parte espiritual, angústias, intuições negativas, sonhos confusos, pesadelos. A parte física da atuação espiritual, peso, dor, cansaço, falta de concentração, agravando a ansiedade, porque o ansioso é um desconcentrado, porque ele vive se atropelando. Medo da multidão. E a frase que é o carro-chefe do psiquismo dele, eu não posso. Mostrando o quanto ele se sente incapaz, frustrado, dentro da sua exigência, né, de perfeccionista, de papiloscopista. Eu não posso. Então ele já aí se condena ao processo frustrante de ser. Como sofria, né, e com mais a parte física. O que resta essa criatura, se ela não tem fé? Ir embora. Suicídio. Ainda por cima com induções espirituais. Quantos não passam por isso? Quantos? Em vida passada, então, na regressão, nós estamos chegando ao finalzinho, vamos acelerar para cumprir o horário. Ele era um homem de mais ou menos 60 anos, túnica vermelha, cabelos longos, barba, num campo aberto, caminhando e desbravando. Não consegue o que quer. Olhem só, olha a impotência, eu não consigo o que eu quero, olha a ansiedade. Ele quer chegar a um local, e já em vida passada ele já relata, ansiedade. Por isso que nós trazemos, né, esses padrões de existências anteriores. Ele busca a paz fugindo dos problemas, é o que ele faz hoje. Qual é a melhor forma de fugir dos problemas, de buscar a paz? É fugir dos problemas. É o que muita gente faz, mas é um equívoco. Não adianta fugir dos problemas. Os problemas são para serem vistos, analisados, digeridos, absorvidos para as nossas escolhas. Das coisas maléficas, contato com pessoas mal intencionadas, raiva de não ter justiça. Olha o padrão dele de rigidez. Sensação física de repressão, tensão muscular, isso tudo vocês viram no quadro clínico dele, contrações musculares, por conta desse padrão de ansiedade, de rigidez. Aí ele vai aos 13 anos, dentro de uma técnica regressiva, onde ele era magro, está na beira do rio, observando, olha, a mesma coisa, buscando a paz e o silêncio. Fuga. Fuga de um sofrimento. Está aí, ó. Que muita gente faz, né?
impotência, já aos 13 anos de uma outra vida, angústia e tristeza, tudo que ele traz hoje. Aí ele diz, frase na regressão, não quero viver isso, vou me isolando. Olha aí o problema do isolacionismo, do isolamento, da fuga, do egocentrismo. Parece que não tenho vínculos, solidão, problema do mundo moderno, solidão, nós é que buscamos. Eu costumo dizer o seguinte, até para os meus pacientes, quando você está só, o que você faz? Eu vou buscar uma pessoa para me encontrar, para tomar uma cerveja, para bater um papo. Então, é um encontro a solução momentânea para a sua solidão? Então, se é um encontro, por que você não faz o autoencontro? Não é o mesmo encontro? De você com você mesmo, ao invés de você tomar uma cerveja, vá ao encontro de você. Autoconhecimento. Gostaria de ter mais facilidade para me relacionar. Olha a dificuldade, pessoa tímida, isolada, que não pode passar por críticas diante do seu perfeccionismo, aceitar minhas fraquezas, já dizia isso em outra existência, demonstrar mais meus sentimentos, porque o solitário, ele está mais ou menos, encarcerado no seu ego, embotado na sua afetividade. Isso é típico dos processos psicóticos. Aí chega numa casinha, minha mãe me esperando, aí é muito bom. Ela me acolhe, é o porto seguro. Então, muitos ainda estão nessa fase edipiana, da mãe resolver os problemas. A criatura não se diferencia. Bota a responsabilidade para a mamãe. Mamãe que resolve tudo. E já nessa existência, ele já viveu essa fase edipiana de ser. Já no segundo momento, 20 anos, encontro uma mulher. Finalmente encontrou alguém, Falo sobre as angústias com ela. Aí ele fez uma transferência da mãe para a mulher, que muitos fazem, Dificuldade de relacionamento, oprimido, vazio, deixar de ser egoísta, reconhece isso. Porque na regressão, como a pessoa está lúcida, de vez em quando tem umas interferências da vida atual. Mistura um pouquinho, isso faz parte. Importante é o conteúdo. Não olho pelos outros, fuga de problemas, continua fugindo, não consigo agradar. Olha a autoexigência. Posso ter confiança nela, na mulher. Depois se vê com 40 anos, já com família, realizado, mas não quero mudanças bruscas, não pode mudar meus padrões. Medo de perder a mãe, era o porto seguro, Temer a morte, queria só fazer coisas que gosto. Egoísmo. Olha como ele cai a ficha dele, na regressão. Depois morre, tem que morrer, Com 80 anos, numa cama, pelo visto aprendeu muito pouco. A mulher ainda está viva, morre do coração, e aí a ficha cai, no momento da morte. Queria pedir perdão dos erros. Olha os erros. Isso não está relacionado à existência onde ele amputava as pernas das vítimas, mas certamente já trazia também esses padrões nessa existência, que na atual existência ele repete. Mentido para as pessoas, vivendo uma aparência, vergonha de não ter falado a verdade, perdi a oportunidade. Olhem só, impotência, incapacidade. Por isso que ele veio com esse padrão rígido de ser. Qual é o momento mais traumático dessa vida? Foi perder o porto seguro, a mãe. Ficou à deriva, sozinho, triste, por isso ele fez a transferência para a mulher. Desânimo. E o que o espírito traz para a vida atual a ponto de influenciar a existência de hoje? Fuga dos problemas e da responsabilidade. De não ser julgado, não pode errar, Tenho sempre que acertar, perfeccionista, e não ter obstáculos. Aí trabalhamos a transformação moral dele, já na regressão, e ele diz que tem que enfrentar o que ele não conseguiu, aceitar as adversidades, tudo que falamos até então, e não fugir delas.
Meus queridos irmãos, mais uma vez obrigado pela atenção de vocês, e mês que vem estaremos aqui dando continuidade ao estudo da medicina da alma. Muita paz.